Olá, boa tarde, boa terça-feira para você, muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, hora daquela pausa para o almoço, hora também de informação por aqui e nós vamos aos destaques desta edição. Casa Lilás ainda nem abriu e já foi vandalizada em Cachoeira do Sul. Imóvel que ainda pertence ao Estado está desguarnecido e foi invadido por pessoas em situação de rua. A Associação de Policiais Militares ganha 2 casas da Seleção do Bem 8. Doações vão permitir ampliação do atendimento da entidade, que atua em projetos sociais. Um trailer com serviço odontológico chega para atender parte da necessidade dos moradores do Rincão dos Menezes. Atendimentos acontecem até quinta-feira. Porto Alegre desperdiça 470 toneladas de material reciclável por dia, um prejuízo de 36 milhões de reais por ano. Falta de separação correta do lixo compromete a reciclagem e gera perdas milionárias para trabalhadores e cooperativas da capital gaúcha. Eu quero um mundo melhor para os meus netos. Então, separando o lixo, eu estou evitando, que esse lixo que contamine a natureza. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre os desafios do financiamento do SUS para a gestão da saúde pública. Comércio com a doença, excessos de exames, prédios suntuosos, grandes eventos. Produtores de arroz enfrentam a pior crise da década. Super safra, queda nos preços e atraso no plantio colocam em risco a sustentabilidade da cadeia produtiva. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com o presidente da Federarroz, Denis Dias Nunes. E você de casa pode fazer o NT Sul junto com a gente, trazendo também o seu ponto de vista, a sua opinião sobre os diferentes fatos do dia. Você pode contar o que acontece onde você está. Tem uma foto, tem um vídeo de algo que acontece onde você está aí, na sua rua, no seu bairro? Manda pra gente no WhatsApp 51997697129. Nossas lives também já estão no ar, você pode escrever pra gente em facebook.com/TV Cachoeira e ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. Anunciada neste ano como um espaço voltado ao atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de violência, a Casa Lilás tem enfrentado problemas antes mesmo de entrar em funcionamento aqui em Cachoeira do Sul. O imóvel, que ainda pertence ao Estado e não foi oficialmente repassado à Prefeitura, está desguarnecido, sem manutenção básica e acabou se tornando ponto de parada para pessoas em situação de rua e alvo de vandalismo. Até o momento, não há previsão para o início efetivo do serviço. Em junho, a notícia era essa. Prefeito Balardim prepara a Casa Lilás para acolher e proteger mulheres. A importante iniciativa pensada pelo governo se tornou uma dor de cabeça antes mesmo de estar sob posse do Executivo. A residência onde será o serviço foi alvo de vandalismo. O portão da garagem foi arrombado e algumas pessoas estão utilizando o imóvel como moradia. Além disso, a grama está alta e a pintura, anunciada como parte da preparação do serviço, ainda não foi realizada. É do interesse do município, é do interesse desse governo que tem esse projeto, é um projeto que ele tem uma grande valia, um projeto que já tem em outros municípios e que a gente precisa que ele exista aqui dentro do nosso município também, para que ele abrigue essas pessoas, não só mulheres quanto meninas, e os filhos dessas mulheres também, Nós já temos vários doadores que estão querendo investir em cima dessa casa, Então o nosso interesse é esse. Tá certo. O que falta hoje para a Prefeitura ter 100% da posse, de certa forma, da residência? Hoje o que nós precisamos é que, de fato e de direito, o Estado passe essa casa para o município, que o DAER passe essa casa para o município, para que a gente possa tomar posse e, a partir daí, a gente consiga inaugurar, fazendo o projeto, que já está aí em andamento, mas que a gente ainda não consegue tomar posse dele pelo fato de ainda não estar nas nossas mãos, A gente não pode ir entrando dentro da casa, sem a gente ter total posse do projeto. O processo segue travado na esfera burocrática e a Prefeitura ainda não consegue estimar quanto tempo levará para esse repasse avançar junto ao governo do Estado.
Há também uma preocupação com a exposição da futura Casa Lilás. Segundo a coordenadora municipal de políticas para as mulheres, como medida preventiva, foi destinado um serviço de vigilância para o local. É fundamental que as mulheres atendidas futuramente estejam protegidas e tenham suas identidades preservadas. Muitos locais, né, não só em Cachoeira do Sul, como em outros municípios, as pessoas sabem aonde é as casas de passagem e de sigilo. Mais importante do que isso é as pessoas não saberem quem está lá dentro dessa casa. A gente parte da proteção lembrando disso, né? No momento que a pessoa estiver ali dentro, nós não podemos quebrar esse sigilo, né? Esse sigilo é sim uma coisa importante, do qual no momento que a pessoa estiver lá dentro, ela vai estar com total respaldo e esse sigilo não vai ser quebrado, né? A iniciativa, inspirada no exemplo do governo estadual, funcionará como um polo de atendimento psicológico, social e jurídico, com destaque para o encaminhamento para abrigamento emergencial, rede de saúde e segurança, orientação para a formalização de denúncias. Segundo a Brigada Militar, quase 300 mulheres estão sendo acompanhadas pelo Pelotão Maria da Penha em Cachoeira do Sul. Você sabia que o SUS, Sistema Único de Saúde, celebrou 35 anos neste ano de 2025? Pois é o maior plano de saúde, não é? Essa atenção especial que acontece à saúde dos brasileiros é por meio do SUS que boa parte dos brasileiros termina tendo acesso à saúde mais básica, a vacinas, a tratamentos também. Mas tem desafios gigantescos pela frente em relação ao financiamento. Como custear esse sistema, não é? Está na hora do quadro Opinião com Francisco Bastos, às terças-feiras, Francisco sempre por aqui, especialista também em saúde, e ele traz sua opinião sobre a continuidade desse sistema, sobre a manutenção dele, para que você de casa possa ser muito bem atendido nas suas necessidades em relação à saúde. A Constituição de 1988 foi um marco para a história brasileira. E dentre tantos avanços que propiciou e que sentimos até os dias atuais, teve um capítulo que pela primeira vez era colocado numa Constituição, o capítulo da Seguridade Social. Ele é constituído por 3 partes: saúde, previdência e assistência social. E, como toda a Constituição, requer depois a regulamentação desses artigos, e que são as chamadas leis infraconstitucionais. Na área da saúde, tivemos aí no início dos anos 90 2 leis. Elas regulamentaram o já popular SUS. E teve como características 2 pontos que nós queremos chamar a atenção. Um deles é a questão do direito à saúde. Ele é muito questionado, ele é muito criticado por alguns segmentos que entendem que nós podemos viver num país em que existem umas pessoas que têm direito e outras não têm direito. Infelizmente, nas últimas décadas, nós temos visto retrocessos. E retrocessos patrocinados pelos governos, de todos os partidos e em todos os níveis, fazendo com que esses avanços que foram conquistados e que ainda nós sentimos hoje, nós temos os agentes comunitários de saúde, nós temos o SAMU, nós temos tantos programas e tantos serviços, eles comecem a ter dificuldades de serem levados adiante e propiciar o acesso da população para que tenhamos justamente uma melhoria dessa qualidade de vida. Um dos pontos fundamentais desse retrocesso se dá no financiamento. Quando nós temos, aí existe, já podia até virar um meme, a tabela SUS, mas isso é somente uma desculpa bem posta para que se desvie a atenção e se consiga aprisionar o orçamento da saúde para os legislativos, em todos os níveis, usarem para fazer trocas políticas ou trocas eleitorais, ou ser moeda de troca por voto. E isso está causando um grande problema, porque nós estamos vendo, neste retrocesso,
o retorno de doenças. Nós não conseguimos avançar como avançamos, porque temos uma baixa cobertura vacinal, e aí está escancarado todo esse problema, sem considerar os outros tantos, que nós já tínhamos conseguido chegar num patamar melhor e começa, numa linguagem popular, a dar água. Não adianta nós ficarmos com essa desculpa, e o senhor e a senhora que me assistem, talvez sejam aqueles que chegam numa unidade de saúde e não encontram o que precisam, ou enfrentam uma fila para alguma coisa, e ao mesmo tempo vem na mídia toda uma propaganda com a adjetivação do SUS, negociação de leis, enfim, e grandes programas que nós sabemos que têm o objetivo das eleições do ano que vem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cobrar, e os órgãos que estão responsáveis por isso têm que mostrar as caras, começando pelos conselhos de saúde e outros órgãos de fiscalização externa. Porque senão, tudo isso que se conquistou há mais de 3 décadas, e foi suado, foi sofrido, não foi uma coisa fácil, e está indo pelo ralo. Em nome de quê? Em nome de um comércio com a saúde, um comércio com a doença, excessos de exames, prédios suntuosos, grandes eventos, mas que o indivíduo, o cidadão, que faz dos seus impostos, da sua contribuição, o orçamento da União, acaba num segundo plano, para não dizer numa situação ainda pior. Nós não podemos perder o que conquistamos. Há elogios, mesmo dos contrários, há elogios sobre o SUS. Mas isso não adianta nada. Nós precisamos de ações práticas. E ela se dá quando o cidadão ou a cidadã ele tem a necessidade do acesso. Por isso que nós não podemos, quando se comemora, digamos assim, esses 35 anos, de deixarmos passar em branco. Não desvalorizando tudo que foi feito, mas preocupado e apontando que tenhamos que dar condições para que isso não chegue ao ponto de nós retornarmos ao que era antes da Constituição de 88, ao que era antes do SUS, que justamente se privilegiava a doença e não a saúde. Boa tarde. A Associação dos Policiais Militares de Cachoeira do Sul recebeu na tarde de ontem 2 casas doadas pela Seleção do Bem 8. Uma delas vai servir de casa de passagem para policiais da reserva que passem pela cidade, e a outra vai virar uma mini biblioteca e sala de reforço para crianças. Com o investimento, o trabalho da entidade se amplia. A Associação dos Policiais Militares de Cachoeira do Sul recebeu na tarde de segunda-feira 2 casas que serão utilizadas no atendimento de policiais, especialmente da reserva, e de crianças aqui da comunidade de Cachoeira do Sul. A doação foi feita pela Seleção do Bem 8, com apoio de parceiros. Entrega realizada pelo ex-capitão da Seleção Brasileira e líder da Seleção do Bem 8, Dunga. A Seleção do Bem 8 é uma iniciativa social que atende pessoas em situação de vulnerabilidade e auxilia projetos no mesmo sentido. São 2 casas, né? A Associação da Polícia Militar nos procurou, fazendo esse pedido, já que tem um trabalho muito legal com as crianças aqui em termos de educação, disciplina. Uma casa de passagem, onde os militares que vêm de fora têm a possibilidade, né, de estar aqui. E há, sem dúvida nenhuma, muito importante a educação através do esporte, né, ter um local de leitura para poder se aprimorar. A ideia aqui é fortalecer o trabalho da segurança pública num braço social também, né? Sim, a nossa ideia sempre é vinculada à questão da educação, saúde e segurança, né? Logicamente também os aposentados, mães com crianças especiais, mas como a Associação Militar nos procurou esse pedido, né, muito específico, e a gente sempre fala aonde as pessoas têm uma energia, onde as pessoas trabalham junto para as coisas andarem, as coisas acontecem mais rápido, né? Então foi aqui como a Associação dos Militares. As casas seguem o modelo das doadas pela Seleção do Bem aos atingidos pela enchente no ano de 2024 aqui no Rio Grande do Sul. Uma das estruturas já está praticamente toda mobiliada, restando apenas os móveis dos dormitórios. Tudo obtido graças a parcerias com a Seleção do Bem 8. Bom, a Seleção do Bem tem muitos parceiros, né?
desde a Killing, a Associação do Agro, os jogadores de Grêmio Internacional da Seleção Brasileira, como o Tafarel, Dorival Júnior, quando estava na seleção, nos ajudou muito, Brasil Foundation, então tem o Pedro Ernesto, tem muitas pessoas que estão sempre ligadas à seleção do Bem 8, né? Então todos esses recursos a gente vai colocando nos investimentos que a gente tem que fazer. Então muita gente ajuda, os empresários são muito fortes conosco para poder resolver a situação, até porque, como eu falei antes, quando a energia é boa, as pessoas remam todo mundo no lugar, as coisas saem automática e mais rapidamente e sem muita burocracia. As casas estão no bairro Xangri-Lá, ao lado da sede da Associação dos Policiais Militares, onde os projetos sociais da entidade são desenvolvidos. Nos finais de semana, crianças são acolhidas com aulas de jiu-jitsu ministradas por um professor voluntário. O projeto prevê alimentação e lições de cidadania para os pequenos. Onde uma delas vai ser utilizada para o espaço dos policiais militares que estão em trânsito, que vêm para a Cachoeira ou para consulta médica, ou para permanecer no hospital com algum filho, até ele mesmo, com os parentes, né? Permaneçam nessa casa. Policiais militares que estão a trabalho também na cidade, isso também é importante, ter um local que elas possam ter um pouco mais de conforto para ficar. E a outra casa a gente vai destinar para um espaço literário, né? Onde nossos projetos que a gente executa na sede, né? Então as mães vêm e acompanham os seus filhos com os pequenininhos juntos, então aquelas crianças ficam sempre sobrando, correndo na volta. A gente vai trazer para ali, para desenhar, para usar o computador, a gente vai colocar também a computação ali. E para reforço escolar também. As crianças que têm algum problema na escola, que está meio enfraquecida na escola, nós vamos fazer o reforço escolar. Onde também são atendidas as crianças aqui do bairro Mauá, do bairro Cristo Rei, do Xangri-Lá. E é servido lanche, que a gente tem também uma parceria com o Mesa Brasil, que as crianças fazem lanche após o treino. E o professor Jefferson, que é o instrutor, voluntariamente tem ele e a filha dele que faz o treino com a gurizada. Nós temos cotas, são 30 crianças no máximo, né? Porque o espaço não comporta mais isso. Até pelo devido tatame, né? Que é um exercício mais, é uma prática mais concentrada, né? Precisa daquele limite de crianças. Então é para 30, e dessas 30, 5 só são para policiais militares, os outros 25 são da comunidade. Esse é um projeto bonito, né? Que acontece aqui em Cachoeira do Sul. E é muito bacana a gente ver que Cachoeira também está se beneficiando da atuação do Dunga, não é? Aliás, Cachoeira do Sul ficou sem as casas que foram disponibilizadas, não foi possível conveniar com o município, mas aqui municípios da região também foram beneficiados. Candelária, por exemplo, a gente acompanhou, mostrou aqui no NT Sul a felicidade das famílias ao receber a sua casinha depois daquela enchente, daquele problema todo que o estado vivenciou no ano passado. Gente, a empresa Segovia Soluções Ambientais apresentou a menor proposta no pregão para a prestação dos serviços de manutenção, alimentação e manejo dos animais acolhidos no SEMPRA, aqui em Cachoeira do Sul. O valor ofertado foi de R$ 473 mil por ano, o que corresponde a 39 mil mensais aproximadamente. Se a empresa for aprovada na fase de análise documental, o contrato poderá representar uma economia de 10 mil por mês para os cofres do município. A proposta está abaixo do valor de referência estipulado para o serviço. No total, 7 empresas participaram do processo licitatório. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente reserva para você de casa, para você manifestar a sua opinião, contar aquilo que está acontecendo onde você está. Já tem aí o WhatsApp salvo no seu celular, não tem? 51997697129 para você enviar uma foto, um áudio, um vídeo ou o seu texto e, claro, a gente põe aqui na nossa telinha. Vamos ver quem participa com a gente? A Carla Souza está participando. Sobre as casas do Dunga, fui uma das contempladas ano passado e daí deu tudo para trás. Estou no aluguel social, que termina em novembro. Eu não tenho para onde ir, conta aqui a Carla. Perdi minha casa e não ganhei o compra assistida. Tenho 3 filhos e é um descaso comigo e uma amiga que também está na mesma situação. Carla, lamentamos muito por isso, obrigado pelo teu relato. É um caso que a gente vai acompanhando aqui, essa questão do aluguel social que tem um prazo, tem um limite. O compra assistida, algumas pessoas já receberam suas residências, outras ainda não.
E tem o caso como o que a Carla relata aqui, que ela não foi contemplada e agora vive essa incerteza, né, de não saber para onde ir quando acabar o aluguel social. A gente vai acompanhar. Obrigado pela tua mensagem. Temos mais recados aqui. O Enio está participando também. A rua José Ferreira Neves, bairro Quinta da Boa Vista, ficou destruída após os serviços da Corsã. Então, reclamações aí dos moradores. Enio, obrigado pelo teu relato e também pela foto que você envia. Quem mais? Temos mais recados aqui. O Thales, rua Lodoviglio Todeschini, bairro Marina. Quando chove, é essa situação enfrentada pelos moradores. E aí um barro só, sem tamanho. Obrigado, Thales, pela tua participação. É uma das situações aí que, nitidamente, né, a rua precisa de calçamento, né? A gente precisa realmente ampliar essa oferta aqui em Cachoeira do Sul. Vamos buscar mais informações sobre esse caso aqui do Thales e da rua Rodoviglio Todeschini, bairro Marina. Muito obrigado por compartilhar a situação aí com a gente. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência. Você de casa pode seguir interagindo com a gente. A seguir, um trailer com o serviço odontológico chega para atender parte da necessidade dos moradores do Rincão dos Menezes. Atendimentos acontecem até quinta-feira. Porto Alegre desperdiça 470 toneladas de material reciclável por dia, um prejuízo de 36 milhões de reais por ano. Falta de separação correta do lixo compromete a reciclagem e gera perdas milionárias para trabalhadores e cooperativas da capital gaúcha. Eu quero um mundo melhor para os meus netos. Então, separando o lixo, eu estou evitando, né, que esse lixo que contamine a natureza. Produtores de arroz enfrentam a pior crise da década. Super safra, queda nos preços e atraso no plantio colocam em risco a sustentabilidade da cadeia produtiva. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com o presidente da Federarroz, Denis Dias Nunes. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. NT Sul de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Um ótimo dia para você, boa tarde, muito obrigado pela companhia com a gente. Estamos de volta e vamos falar um pouquinho sobre as condições meteorológicas desta terça-feira, começando com imagens aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que tem o céu azulzinho, praticamente sem nuvens, não é? A temperatura está agradável e a gente vai conferir agora na previsão do tempo o que esperar também para os próximos dias. Terça-feira em Cachoeira do Sul é um belo dia de sol com temperaturas agradáveis. Temperatura mínima 13 graus e máxima 25. Quarta-feira o sol vai aparecer, mas tem um pouco mais de nuvens e o dia já fica mais abafado. Mínima 14 graus e máxima 28. Quinta-feira as temperaturas seguem altas, com umidade, nuvens e chance de chuva. Mínima 18 graus e máxima 27. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina no Rio Grande do Sul hoje. O estado ainda está sob influência de um centro de alta pressão. Isso garante o dia de céu claro e tempo seco em grande parte dos municípios. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 25. 25 também em Santa Maria, na região central, e em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 23 graus. O prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, acompanhado da secretária da Fazenda, Rita Garski, divulgou em uma live nas redes sociais, na manhã desta terça-feira, a assinatura de um projeto para adesão ao Plano Especial de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Segundo o prefeito, os parcelamentos atuais somam mais de R$ 1.700.000 por mês. Com a proposta, o valor das parcelas tende a ser reduzido para cerca de R$ 300 mil. O
O prefeito anunciou que essa é uma medida fundamental para evitar o atraso do pagamento do FAPES e pediu celeridade por parte dos vereadores na aprovação do projeto. Além disso, Balardim também assinou uma proposta de emenda à lei orgânica para que Cachoeira do Sul estabeleça as idades mínimas para a aposentadoria de acordo com a legislação federal. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Cachoeira do Sul, a DRACO, prendeu em flagrante na tarde de ontem um homem de 26 anos pelo crime de tráfico de drogas. Na residência, que fica no bairro Tibiriçá, foi encontrada uma estrutura completa de cultivo e processamento da droga. Em um dos cômodos, a Polícia Civil também localizou uma estufa equipada com um sistema de iluminação e ventilação utilizada para acelerar o crescimento das plantas. A polícia apreendeu 37 pés de maconha, um computador, uma estufa, 2 LEDs de iluminação, 6 embalagens de maconha pesando cerca de 324 gramas e um drone completo, 2 facas e outros itens. O homem foi recolhido ao Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. Vamos a mais um bloco de interatividade com o seu recado, com a sua participação aqui no Telejornal NT Sul. Quero começar mandando aqui um abraço especial ao Davi Bueno e à Noêmia, que nos acompanham lá em São Lourenço do Sul. Gostam muito da programação da TV Novo Tempo, acompanham também ao programa Na Mira da Verdade. Grande abraço para vocês, muito obrigado pela companhia, pelo carinho também aqui pela TV Novo Tempo. Vamos aqui, começando este bloco também com recadinhos do nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tá por aqui a Rosélia elogiando o comentário do Francisco Bastos, que falou hoje sobre o financiamento do SUS, Sistema Único de Saúde, que celebrou esse ano os seus 35 anos, e ela diz que gosta muito, então, deste quadro do comentário do Francisco, a quem ela chamou de visionário. Obrigado, Rosélia, pela participação. O Vinícius Zeisler também está com a gente aqui, mandando boa tarde. Muito obrigado, Vinícius. Claudiano Santos e Rosa, a Isabel Maria da Silva Costa, Nazareno Azevedo. Muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Vamos aqui para a tela, mensagens da nossa audiência no WhatsApp. A Dani está dizendo aqui o seguinte: parabéns pela ação da Seleção do Bem 8. Também fui contemplada e fiquei muito feliz, mas o sonho virou pesadelo. Fomos atingidos pela enchente de maio de 2024. Estamos no aluguel social que termina em novembro. Não temos para onde ir, nem para onde voltar com os nossos filhos. Dilema da Dani, né, que é o dilema de muitas famílias aqui em Cachoeira do Sul e certamente em outras cidades do Rio Grande do Sul também, assunto para o qual a gente vai dar toda a atenção necessária. Obrigado, Dani, pela participação, desejamos toda a força aí para vocês e contem também com a atuação aqui do nosso jornalismo. Quem mais? Mais recados? A Isabel está participando. Esse buraco fez 1 ano. No dia 13 de março, fica na rua Milan Kras e foi causado por um bueiro que abre no meio da via. Problema crônico, diz aqui a Isabel. Obrigado, Isabel, pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recados aqui da nossa audiência. Você de casa também pode interagir com a gente. Ainda teremos mais um bloco com as participações aqui dos telespectadores. E agora a gente vai falar sobre a importância da reciclagem. Há 35 anos, Porto Alegre foi uma das primeiras cidades do Brasil a implantar a coleta seletiva. Atualmente são recolhidas diariamente nas residências da capital mais de 1.200 toneladas de resíduos, mas apenas 74 podem ser reaproveitadas. E, infelizmente, ainda são desperdiçadas 440 toneladas de resíduos por dia devido à falta de cuidado na hora de separar o lixo. Um prejuízo superior a 36 milhões de reais por ano na cadeia comercial de reciclagem, que emprega cerca de 500 trabalhadores em 17 unidades de triagem. Aqui está o meu orgânico, né? O lugar do lixo orgânico e do lixo seco, reciclável. O hábito de separar é antigo na casa da dona Valda. Professora, ela foi exemplo. Na aula, inclusive, eu dizia para eles, né? Então, levantavam, iam no lixinho, coisa e tal. Como é que tu não vai fazer dentro da tua casa? Né? Não tem como, né? A minha preocupação é que o lixo seja útil tanto para a natureza quanto para a pessoa que está colhendo ele, recolhendo na rua. Porque eu sei que ele vai receber o dinheiro com a venda que ele vai fazer, não é? Então, se tu misturar o papel
com um alimento, não vai ser mais útil para eles, sabe? E além disso, ela recolhe o blister, a cartela dos remédios e devolve na farmácia, que dá a destinação correta. E mais, para fazer as mudas de plantas, usa as caixinhas de leite. A caixinha de leite tem um aproveitamento. Tudo tem aproveitamento. Até o copinho de iogurte para te botar o início ali de uma semente. Tem aproveitamento. Isso que eu te disse, que enriquece o aproveitamento, e tu tens o que tu põe na rua que vai ajudar uma pessoa. Cristina, também moradora do Jardim do Salso, tem o mesmo cuidado. Deixa tudo separadinho, pois terças e quintas a coleta seletiva faz o recolhimento no bairro. Faz anos que a gente separa o lixo. Tem duas razões, né? Uma é que eu quero um mundo melhor para os meus netos. Então, separando o lixo, eu estou evitando, né, que esse lixo que contamine a natureza. E também ajudo os papeleiros. Isso aí significa emprego, né? Significa. Na unidade de triagem da Vila Pinto, no bairro Bom Jesus, trabalham 31 pessoas. 90% são mulheres. Quanto mais correta a separação, mais aproveitável será o material que chega. Todo o lixo orgânico recolhido na cidade de Porto Alegre é levado para os aterros sanitários. Já os recicláveis seguem para unidades de triagem como essa aqui, na Vila Pinto, coordenada pela Cirlei. Qual o volume de material mensal que vocês triam por aqui? Geralmente a gente tria 40 toneladas. Os catadores, eles dependem da coleta seletiva, né? Porque eles sobrevivem da reciclagem. Então, quanto mais o material vir separado das casas das pessoas, para nós é muito bom. É que muita gente não conhece uma unidade de triagem, sabe? Tem muitas pessoas que dependem do material que eles produzem todos os dias. Então, assim, ó, a dica que eu dou assim, é só separar um do outro, que nos ajuda bastante. Cirlei se especializou nas orientações e divulga nas redes sociais. Mitos e verdades da triagem com a caixa de pizza. O vídeo explicando que a caixa de pizza é reciclável tem mais de 700 mil visualizações. Mito. A caixa de pizza, mesmo estando engordurada, pode sim ser reciclável. É só tirar o excesso de alimento. Outra dica é separar as embalagens de azeite e detergente. E também os potes de cosméticos. E não precisa lavar. Além dos materiais básicos, mostram que ainda não tem aproveitamento. Por exemplo, a gente tem essa bandeja de isopor aqui e essa garrafa aqui de leite. Esses dois materiais, eles não têm venda, na verdade. Entendeu? Porque ele é um material multicamada. E essa bandejinha aqui, ó, eles colocam comida, fica sujo. Então, isso aqui vai diretamente para o aterro sanitário. Cada unidade de triagem tem autonomia para negociar os resíduos. O que vem misturado e fica inutilizado vai para o aterro. Para Cirlei, muito mais poderia ser reciclado e a educação ambiental faz parte do processo. No projeto piloto desenvolvido com a URGS, o Reciclabonja, que recolhe o lixo seco das ruas do bairro onde a coleta não passa, ela vê resultado. A gente tem uma motinho que faz parte do projeto, onde a gente busca na casa das pessoas esse material reciclado por elas. E eu vou dizer uma coisa para ti, a gente tem 48 famílias cadastradas nesse projeto, né? E é um projeto assim que está dando certo, porque as pessoas estão tendo a consciência de separar. Porque aqui nessa parte da vila aqui era tudo misturado, orgânico com lixo seco. E hoje a gente pode dizer que isso está dando, já começou a dar certo. E esse é um sonho, né, que a gente queria fazer para toda Porto Alegre, né? E também que as pessoas tinham que nos enxergar mais, dar mais valor assim para o nosso trabalho, sabe? É isso. Bela ação. Gente, uma unidade móvel odontológica do Senar e do SESI está na localidade de Rincão dos Menezes, em Cachoeira do Sul. O atendimento especializado era uma necessidade urgente da comunidade, que em 24 horas lotou a agenda de 4 dias de atendimento. A agenda com 40 atendimentos fechada em aproximadamente 24 horas é uma prova da alta necessidade de atendimento especializado nas comunidades do interior dos municípios do país. Em Cachoeira do Sul não foi diferente. A unidade móvel odontológica do Senar e do SESI está na cidade,
mais especificamente na localidade de Rincão dos Menezes. E nos 4 dias previstos tem atendimento fechado. A Rosimar foi responsável pela logística dos interessados. Pegamos ela na corrida hoje cedo. Já estava indo para a roça cumprir com a sua rotina diária. Ela lembra que o atendimento para a comunidade é prestado pela unidade de saúde que fica na localidade da Ferreira, uma distância de aproximadamente 10 quilômetros, o que dificulta muito a vida de quem vive da agricultura e precisa deixar tudo para madrugar na fila tentando atendimento. Hoje, com a facilidade da tecnologia, né, pelo telefone, a gente organizou um grupo ali, né, e o pessoal foi já se organizando, conseguimos localizar todos em 24 horas, 40 pessoas. Lotaram a agenda no Lotamos a agenda. Para mostrar como existe realmente uma necessidade de atendimento odontológico aqui, né? Com certeza, e de médico também, né, a dificuldade é muito grande. Lá na Ferreira a gente tem que se deslocar daqui para ir para lá, né, então a comunidade é longe uma da outra, né. E quando tem atendimento na Ferreira, não é só a comunidade do Rincão, tem outras comunidades também, e aí é muita gente concorrendo pelo atendimento. Sim, dificulta muito, além que tu tem que ir bem cedo e ficar lá até meio-dia, às vezes, né, tu perde muito tempo e não é uma pessoa só, tu precisa de um carro, tu precisa, né, então fica bem difícil mesmo para a gente ser atendido. E aí tu passou aqui para ver se estava tudo em ordem? Eu estava casualmente, eu tinha uma responsável que ficou com a chave, né, a Andréia, nossa vizinha aqui, parceira, e aí ela atendeu o pessoal na chegada, e aí agora eu estava indo para a lavoura e vocês me pegaram na passada. Rosimar, é importante essa organização e o contato com a comunidade para a prestação desse tipo de serviço, né? Muito importante, a gente precisa se unir, né, e fazer o que pode para o próximo, né, esse é o nosso dever. E essa conexão é o propósito do Senar, explica a Giane, que é instrutora da entidade há 17 anos. Garantir que as necessidades das comunidades rurais sejam alcançadas por sistemas que vão além do Estado. O Senar chega através do campo, né? Esse programa é todo voltado para as pessoas que residem na zona rural, né? E esse pedido é feito pelo sindicato, no caso o sindicato faz o pedido e o Senar faz um levantamento. Foi percebido que os atendimentos odontológicos se faziam necessários nesse local. Então, por isso que a gente fez e está hoje aqui acompanhando, né, com a dentista Carla Mafra, e estamos contentes que a agenda está lotada, né? Começamos cedo de manhã e vamos até 4h30 da tarde, o dia todo. A Carla está no projeto de atendimento itinerante há 2 anos. Levar saúde especializada ao interior revela uma necessidade que ultrapassa o serviço médico qualificado. Principalmente os pacientes aqui que estão no interior, né? Eles têm uma necessidade maior mesmo de atenção, uma procura, principalmente para conversar, principalmente para, né, expor as necessidades, e a gente está aqui para ajudar. A unidade móvel é um consultório sobre rodas, com todo o mobiliário e equipamento necessário para atendimentos dos mais simples aos mais complexos. O que muda é a capacidade de realização em função da falta de assistente e o acompanhamento posterior aos pacientes, além, é claro, da distância de um hospital, por questões de segurança em procedimentos mais complexos. É o 2º ano, né, que nós estamos prestando essa parceria, né, o SES e Senar. Atendemos comunidades, né, que não têm muito acesso à odontologia, fazemos tratamentos básicos, né, limpeza, restauração, algumas extrações. Geralmente esses pacientes eles não têm acesso, né, a esse tratamento. Nós estamos aqui para ajudar, para fazer esse tipo de serviço. Pacientes aqui vêm aqui com 30 minutos de consulta, a gente faz aqui o que dá para ser feito, né, o que o paciente procura, né, a gente pergunta qual que é a necessidade e aqui a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Atenção muito importante, né? A gente muitas vezes recebe aqui no NT Sul mensagens de telespectadores, de pessoas que estão no interior, e aí esse serviço chega. Então é algo muito bacana e o espaço está aberto aqui também para os moradores, para quem já foi atendido, relatar como que foi, se gostaram, se não gostaram. Nosso WhatsApp é o 51997697129.
Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul assinou um contrato com a empresa S&B Soluções em Construção Limitada para erguer o prédio que vai sediar o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, é o CAPS-I. O valor total do contrato é de R$ 1.817.614, com duração de 12 meses. As obras começaram em 15 de agosto, mas o contrato foi formalizado ontem, conforme consta no Diário Oficial do município. A sede fica localizada na rua 7 de setembro e o recurso utilizado é proveniente do novo PAC. A contrapartida do município foi ceder o terreno onde o prédio está sendo construído. E até o fechamento dessa edição, a gente não conseguiu apurar com a Prefeitura de Cachoeira do Sul o motivo do início da obra antes desse contrato, que só foi dado a ele visibilidade por meio do Diário Oficial Eletrônico na edição de ontem. Diante da crise no mercado de arroz, produtores e entidades como a Federarroz têm discutido alternativas para reduzir os impactos e buscar sustentabilidade no setor. Entre as propostas estão a diversificação das atividades, renegociação de contratos e fortalecimento das associações. Também se destaca a importância de cobrar medidas do governo federal, como o incentivo no consumo e a atualização no preço mínimo, compatível com os custos de produção. O Bernardo Miller chega agora com mais detalhes. Exatamente, Daniel. É um cenário bastante preocupante hoje dentro da cadeia produtiva do arroz aqui no Rio Grande do Sul. A gente aborda isso com mais detalhes, conversando com o presidente da Federarroz, Denis Nunes, que nos atende gentilmente para abordar esse assunto, presidente, do momento que a gente vive. A gente está aí no início do mês de outubro, estamos nessa janela que se recomenda o plantio do arroz e a incerteza no mercado é bastante grande. A gente vem de uma enchente significativa no último ciclo, ali pegando de 2023 para 2024. O último ano foi positivo do arroz, foi uma produção boa, só que o preço ele não é satisfatório. A gente consegue perceber isso, principalmente no relato dos agricultores, sobre o andamento, o prosseguimento da cadeia produtiva do arroz aqui no estado do Rio Grande do Sul. Como presidente da Federarroz, como o senhor avalia esse momento e o futuro desse grão tão gaúcho e que representa uma qualidade mundial que parte aqui do nosso estado? Boa tarde. Realmente, boa tarde aos telespectadores. A gente está num momento dos mais difíceis dos últimos tempos, né? Talvez a gente não lembre de um momento que tenham se juntado tantas contingências tão negativas, né? Numa mesma época. E a gente sabe que tem trabalhado de todas as maneiras, né, para procurar amenizar o que está vindo. Já estamos começando o próximo plantio, né? Aliás, já começou o plantio da safra 25-26 e a gente tem trabalhado para que a colheita de 26 a gente esteja em outro momento. Claro que nós temos aí essa passada ainda de 25, né? Ainda falta um bom pedaço para a gente terminar, encerrar essa safra de 24, 25, né? Nós temos que plantar a próxima safra, temos que negociar ainda as últimas sacas de arroz e procurar fazer caixa para conseguir passar esse período aí até a colheita, né? As dificuldades são inúmeras, né? Nós estamos com um momento de mercado internacional baixo, né? Ele na realidade, com a entrada das exportações da Índia, que se aproxima de 3 safras brasileiras, ela jogou os preços internacionais para baixo, a super oferta dentro do Mercosul e principalmente dentro do Brasil, com incentivo ano passado. Também os produtores acharam que seria teria uma boa rentabilidade, né, nesta safra, com os preços que estavam sendo praticados na safra passada. Isso tudo fez com que se aumentasse aí 20% da produção de arroz no Brasil, com 10% do aumento de área, um pouco até incentivado pelo governo
pelo governo federal, que incentivou o plantio nas outras regiões do Brasil, e um pouco também a produtividade, que foi 10% maior também em relação à safra passada. E os produtores viram, né? Enxergaram como sendo uma excelente atividade para terem uma boa rentabilidade. E aconteceu essa super oferta que jogou esses preços para baixo. E a gente tem trabalhado, né, para amenizar isso. Não é fácil, né? Até o dólar tem baixado, que não ajuda na comercialização. Mas não podemos perder a esperança, né? Não podemos, temos que trabalhar sempre para conseguir cercar aí os obstáculos. Cada produtor tem que analisar assim a sua capacidade de produzir, de produtividade, para ver qual a cultura mais viável. Mas o que a gente defende, né, é que o arroz, a gente sabe que com esse preço ele tem muito risco, e se a gente não conseguir trabalhar, não conseguir ter uma união boa, que a gente consiga trabalhar essa próxima safra de 26, né, seja com a redução de oferta, através da redução de área que a gente tem empregado, nós praticamente vamos fazer uma colheita já no negativo, né? Presidente, então esse é o caminho que vocês indicam. O agricultor diminuir a sua área, diminuir essa oferta do produto e também não arriscar por conta dessa instabilidade que é o preço hoje do arroz e de fato buscar alternativas para que esse arrozeiro também permaneça dentro da atividade. É possível prever alguma coisa melhor, um cenário melhor para o futuro? Olha, a gente está trabalhando para que sim, né? É óbvio que não podemos nunca perder de vista que o mercado internacional também está baixo, né? Então, a gente vai depender muito do mercado interno para valorizar esse produto, e para valorizar esse produto no mercado interno, a gente tem que ter uma redução grande de oferta. A gente tem trabalhado em todas as pontas, né? Em todas as esferas. Nós temos tratado também com o governo para ver se, acho que em breve deve sair algum anúncio, né, de alguma alternativa aí para que nós melhore esse preço do arroz. Mas são tudo ainda especulações, ainda está se trabalhando nisso, né? Mas não temos assim uma grande luz no final do túnel. Mesmo que a gente faça tudo que a gente está propondo, a situação da safra de 26 não vai ser uma situação fácil. Presidente, sobre a agricultura em geral, né, a gente sabe os momentos complicados que esse setor viveu, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E, obviamente, notícias ruins acabam sendo compartilhadas nas redes sociais, a gente que conversa consegue entender um pouco desse cenário. Como é que a FederArroz enxerga isso, as entidades ligadas à agricultura, sobre esse momento complicado que, além de preço, além de uma instabilidade, há um histórico ainda que acaba afetando o mental desses homens do campo. Como é que vocês enxergam isso? É um assunto, a gente sabe que é delicado, mas que também precisa ser abordado, não pode ser omitido diante da gravidade que isso acaba se tornando. Como é que a FederArroz, no caso, que é a entidade ligada à cadeia produtiva do arroz, enxerga isso que é compartilhado e aparece nas redes sociais? Olha, a gente enxerga se sente muito impotente na realidade por todas essas tragédias, né, que acontecem. Na realidade, a gente sabe que as associações, que as federações, elas não têm esse poder, né, de resolver tudo que é problema, mas mesmo assim a gente tem uma certa sensação de impotência de não conseguir estar trazendo aí um alento para esses produtores, né? Mas o que a gente tem para dizer é que sempre não se pode perder a esperança, tem que ter calma. Negócios, eles têm
Negócio é uma atividade de risco, né? E a gente tem que entender isso, que não pode perder esta capacidade, né, de pensar, né, de raciocinar e pensar que os negócios, todo mundo passa, às vezes, por um determinado aperto, isso faz parte do negócio. Eu sempre digo para as pessoas não se melindrarem, não se envergonharem de estar em dificuldades, isso faz parte, principalmente atividades da agricultura, que a gente está lidando com clima, né? E está lidando com vários fatores que a gente não tem controle aí, né? Então, eu sempre digo para as pessoas não se envergonharem, negociarem sempre, procurar os seus credores, tentar explicar a situação por que estão passando, né? Isso faz parte também, faz parte das atividades, de livre iniciativa, né? De negócios e principalmente a agricultura. A gente sabe que sempre é uma atividade muito inconstante, porque ela depende de clima e também, às vezes, da oferta internacional, né? Que a gente nem espera, né? Tá certo, presidente. Obrigado por nos atender, a gente ampliando um pouco esse assunto, indo também além do que acontece da porteira para dentro de cada propriedade, mas é importante esse relato porque aqui no caso Cachoeira do Sul é uma cidade de referência na cultura do arroz, a gente poder trazer mais detalhes sobre isso sempre é pertinente aqui, se tratando da nossa região. Mais uma vez a gente agradece a disponibilidade aqui até o Telejornal NT Sul. Eu agradeço. Muito obrigado por a participação. Daniel, conversamos com o presidente da Federarroz, Denis Nunes, que ampliou mais desse assunto, essa crise na cadeia produtiva do arroz aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente ampliando também para outros assuntos que são pertinentes. A gente não pode omitir também aqui para a nossa audiência o que isso reflete, esse momento difícil, principalmente nas famílias e propriamente para os agricultores individualmente. A gente trazendo mais detalhes sobre isso, desse momento complicado, momento de plantação e de incertezas nessa cultura que é tão significativa aqui para o nosso estado e principalmente aqui na região de Cachoeira do Sul. Ainda mais para Cachoeira do Sul, né, cidade, um município que é conhecido como capital nacional do arroz, então esse impacto é realmente gigantesco por aqui, né? Nós vamos para a nossa tela, temos recados aqui dos nossos telespectadores, o Mário Becker está comentando também sobre isso, dizendo aqui sobre essa crise do setor. O Rio Grande do Sul está enfrentando uma grande crise no setor arrozeiro, baixa dos preços, custo alto, competindo com arroz de outro país, que são produzidos sem os mesmos controles sanitários que tem aqui, com produtos que nós agricultores brasileiros não podemos usar em nossas lavouras, e esse arroz vem para o Brasil para ser consumido. Se ir assim, o país vai perder o melhor arroz, que é o arroz gaúcho e catarinense, diz aqui o Mário. Obrigado, Mário, pela tua participação. A gente perguntou, inclusive, a região dele aqui. Ele é produtor do piquiri, aqui também, na região de Cachoeira do Sul. Obrigado, Mário, pela tua mensagem, pelo relato importante. Quem mais? O Celso está participando. Olha só a turma toda aí reunida. Quero parabenizar meus netos e bisnetos, Júlia, Rafael, Yuri, Igor, Eduardo, Otto, Érica, Benício e Iago, pelo Dia das Crianças. Muito bom, obrigado, Celso. Um abraço para todos aí. Obrigado por compartilhar essa bela foto com a turma reunida. Temos mais recadinhos aqui de telespectadores. No nosso Facebook, Sérgio Cavalheiro, quem mais? Márcia Trindade, Suzana Hernandes, Daniel Garcia, muito obrigado a todos pelos recadinhos. O NT Sul desta terça-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Fique com a Novo Tempo, o canal da esperança, e eu espero por você ao vivo amanhã a partir de meio-dia. Até lá, tchau!